quase sempre tem muitas decepções nesse campo. Ou o auxiliador tem muita esperança de ser amigo do patrão, e aqui há muitas feridas. E os grandes movimentos surgem para tentar amenizar esses sofrimentos ou essas feridas. Se olharmos o campo da sociedade, nós vamos ver a família constituída de forma totalmente diferente da família de 100 anos atrás. A família de 100 anos atrás era constituída de relações de primeiro, segundo, terceiro, muitas vezes quarto graus. Hoje, essas relações foram modificadas. Deixa eu ver, Fernando, se está certo o negócio. Ficou ruim, hein? Procura uma caneta com maior visibilidade. Isso aqui é uma escola fantástica, tudo no improviso. E o interessante é que o improviso, nós estamos publicando isso ao vivo. Estão sendo publicado ao vivo. Bom, e hoje vivemos numa sociedade em que a família é uma família nuclear. O que é família nuclear? Composto de pai, mãe e filhos, só. Os demais são agregados. Mas ainda temos muitos vícios, chamado tradição e costumes. Ou tradição e cultura. Meninada, vocês estão se movimentando muito. E na tradição e cultura, a sogra quer que a nora seja igual a ela. Faça a mesma comida. Limpe a casa do mesmo jeito, no mesmo grau. A arrumação perfeita. Caso contrário, a nora não serve para o seu filho. E aqui existe outra questão, também relacionada à cultura religiosa, quando vão falar da questão honra a teu pai e a tua mãe. O que é honrar pai e mãe? Muitos acreditam que é aceitar a intervenção ou a forma de administração do pai e da mãe sem questionamento. E não é isso. Fernando, esse negócio está ligado aí? Esse ar? Um calor danado. Eu estou morrendo de calor. Ó. Ah, doido, calor danado. Só quando eu desencanar não posso ir para o inferno, porque eu não suporto calor. E nem quero ser cremado. Porque eu morro antes de ser queimado. Falar em cremação, quem quer ser cremado aqui quando morrer? Eu não quero. Você quer ser, filha? Você como chama? Sim. Não entendi. Valdecina.
Você é espírita, cristã, protestante, o que a senhora é? Católica? Da congregação, né? Que bom. Então você acredita em Jesus. Você vai desencarnar. Ao desencarnar, se encontrar com Jesus, o que você vai falar para ele? Não, senhora. Você vai dizer, Jesus, estou só o pó. Então você quer liquidar logo a fatura, queima logo e acabou, né? E você, quando encontrar com Jesus, o que vai falar para ele? Jesus, estou toda queimada. Não é isso? Mas toda queimada? É, né? Muito bem. Para que eu volte aqui à questão a pergunta inicial do amigo, eu queria pedir por caridade que você repita a sua pergunta, porque eu me perdi. Traumatologia. Ok. Vamos pegar aqui o Dr. Freud. Freud vai dizer que o passado, quando não passa, é problema presente pedindo solução. Isso é Freud que fala. Por que você guarda? Você utilizou a expressão outras vidas. Outras vidas não existe. Não existe outras vidas. Não. Como é que é? Espera um pouquinho. Reencarnações e desencarnações é uma coisa, não é vida. A terminologia está errada. Então eu estive reencarnado em tal lugar, desencarnei em tal época. Isso é uma coisa. Vida é outra coisa. Vida jamais, a partir do momento que deu o start, jamais ela deixa de existir. Você vive encarnado ou desencarnado. Então a terminologia está errada. Hã? Ela é só uma. Exato. A ciência está correta quando diz que não existe vida após morte. Corretíssimo. E os livros sagrados dizem que não existe outras vidas. Está correto. Porque existe apenas vida. Agora, quantas vezes você encarna e desencarna, isso aqui é outra situação. Outra terminologia. A mesma coisa perguntaram para os senhores o que é morto e o que é desencarnado. Os mortos podem ser invocados? Não. Nenhum centro espírita, nenhuma casa religiosa poderá ensinar que os mortos devem ser convocados para alguma tarefa. Os mortos não. Mas para uns, os espíritos com atitude santificante devem. E aqui Jesus foi o maior produtor de espíritos santificantes. E nós temos São Paulo, Santo André, São Pedro, São João, São Lucas, Filipe, enfim, Mateus. Existe outra classificações aqui de espíritos que foram com a vivência no espírito do cristianismo, que assumiram a postura de santidade. O espiritismo vai dizer que os mortos não devem ser convocados para auxiliar tarefa alguma.
Em muitos campos de feitiçaria, utilizam os mortos para trabalhos indevidos. O Espiritismo não ensina isso. O Espiritismo ensina a fazer invocação aos espíritos desencarnados, ou seja, que perderam todo e qualquer interesse com a carne. Então, o maior objetivo do Espiritismo é levar os senhores a se prepararem para ficar o menor tempo possível morto e o maior tempo possível desencarnado. Em outras igrejas chamadas renovadas ou neopentecostais, eles vão chamar da autorização para a comunicação dos Espíritos Santos. Não é isso? Tem outra organização para encontrar um dos seus membros com atitude santificada. É necessário passar por uma bateria de exames, de depoimentos, de análise de documentos, à luz da ciência, e aqui desprende uma grande quantidade de energia, de tempo, de trabalho. Muitas vezes essa análise leva, muitas vezes, séculos. O Brasil, acho que tem alguns seres, algum católico que foi levado à condição de santo. Como chama ele? Ou tem vocês outro? Não, Santo Agostinho não é brasileiro. Frei Galvão é um deles. Tem outro. Como é que chama? Não, ele não é. Ele não é. Não é brasileiro. Não é brasileira. Madre Paulina. Então, por que é dado a ela esse título e ao Frei Galvão? As suas atitudes em vida já mostravam as suas tendências. E ao estarem no mundo dos espíritos, diz a lei da lógica, e com as notícias das suas intervenções, que esses espíritos não poderão estar mortos, poderiam estar desencarnados. Logo pode aceitar a condição de santidade ou santificado as suas atitudes. Bacana. Raciocínio perfeito isso aqui. Mas os espíritos desencarnados podem plenamente reencarnar. E esses que comungam com o seu pensamento, afeiçoado às suas atitudes, que não acreditam na reencarnação, não é que não acreditam, por favor, sem outras conversas, Senhor. Então, muitas vezes, se esses espíritos levados a título ou a condição de santo, como fica se eles reencarnarem? Como fica os seus fiéis pedintes ou seguidores? O que acontece com eles? Os que estão ligados pela afetividade devem parar de pedir em nome dele? Não.
porque antes do seu reencarne, deixa ele outros irmãos afeiçoados às suas atitudes, para que responda em seu nome. Este encarnado, quando em estado de liberdade da prisão do corpo, e aqui a prisão do corpo pode ser autoindução, pode ser treinamento, ou no estado de sono. Você torna-se livre, e estando livre, você vai ao encontro ou ao reencontro daqueles que lhe pedem alguma coisa. Ou você, muitas vezes é possível, você está encarnado e continuar liderando grupos de serviços. E muitas vezes, mesmo estando encarnado, existem inúmeros seres desencarnados ligados a ele. Os seres encarnados também ligados a ele. E aqui dá-se os fenômenos de bicorporiedade. Mesmo na carne, ela não é o suficiente para me aprisionar. Eu desdobro-me. O catolicismo tem muitas exemplificações nesse sentido. Uma das mais célebres é Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, ela flutuava. O seu estado psíquico modificado, ela intervia no campo, na organização celular, que compõe, são núcleos de acumulação das matérias contidas em todo o planeta, que compõe o corpo físico. Ela altera os seus núcleos celulares. A alteração dos núcleos celulares, pela sua vontade, o corpo perde a densidade. E ela flutua. Fenômeno que Jesus exemplificou quando andou em cima das águas, contrariando a lei da física. Santo Antônio de Pádua teve inúmeras experiências de bicorporiedade. Enquanto pregava em um país, em desdobramento foi até outro país, diante de juízes em um tribunal, fez o seu discurso para livrar o pai de uma acusação de um assassinato, indicando aos juízes os verdadeiros assassinos. Só um ser com estado mental santificado poderia ter tal comportamento. E assim, quem não se preocupa
com o estado emocional, com o estado psicológico, começa a produzir muitas matérias, muitas relações emocionais que levam a muita desorganização. A senhora falou que não suportaria ser enterrado, é isso? Por isso que quer. Então, isso é uma doença chamada claustrofobia. Então, pelo seu estado de patologia, a senhora encontra aqui, cria um desejo. Para muitos, a senhora tem uma atitude nobre, mas ao analisar, na verdade, essa atitude não é nobre, essa atitude é de fuga. Por que talvez a senhora tenha esse registro claustrofóbico? Por registro em suas reencarnações passadas, devem ter morrido vítima de enterro enquanto não tinha eliminado a vida, ou seja, foi enterrada viva. Isto é uma possibilidade. Outra possibilidade, ser aprisionada pelos seus companheiros, ou na situação de escravas, ou prisioneira de guerra, ou prisioneira por atitudes que a justiça resolveu agir para lhe aprisionar. Então, se analisarmos as suas encarnações passadas, vamos encontrar, talvez, esses traumas em que existe a necessidade de ser reparada. O que vão fazer com o meu corpo após a minha morte não diz respeito a mim, diz respeito aos meus familiares. Mas muitas vezes nós queremos, mesmo morto, tomar a atitude. Outros, antes de partir, querem se precaver de um sofrimento traumático maior. Ou não quer passar por esse problema novamente. E os traumas vêm de problemas vividos que não foram enfrentados e você passa, na dúvida, a fugir. E no campo da psicologia, existem inúmeros estudos falando deste comportamento psicológico dado a exposição de ferimento. Quando ferido, evita, está no seu inconsciente os registros destas feridas ou desses traumas. E aqui vamos para inúmeros outros problemas. Se você bate em um animal, ele registra aquela ação. E toda vez que ele passar por você, que você bateu nele, ele não vai ter ligações afetivas com você. Mas se ele se apresentar a você e você o fizer carinho, iniciar uma relação afetiva, mesmo desencarnando, reencarnando depois, você não sabe quais são as razões,
os animais continuam ligados afetivamente a você. Como os seres humanos idem. E aqui você mantém a construção dos seus grupos. Por que vocês vêm aqui? Isso é um grupo, não é? Por que vocês vêm aqui? Existe um porquê que vocês resolveram fazer parte desse grupo. Por quê? Você percebe que tudo aqui tem interesses e conveniências. Tudo é formado por isso mesmo. Interesses e conveniências. É interessante, é conveniente que eu tenha saúde. É interesse que eu me mantenha forte, que eu me mantenha unido. Ou também há interesse e conveniência de que eu não participe. Eu não me sinto bem. E os traumas vai ser repelente a essa atitude de aproximação. E Jesus, quando vai falar da lei do perdão, ele vai falar justamente isso. Perdoar a quem te feriu é uma lei. Mas se expor para ser ferido de novo, não. Porque aqui é uma coisa chamada preservação da vida. Que no caso dela e de outros, o instinto é de preservação da vida. Na verdade, o que está acontecendo com ela é uma atitude instintiva e não é racional. Se fosse racional, ela procuraria saber por quê. O instinto simplesmente evita. E muitas vezes ela é tão pequena, tão insignificante, que um pouquinho de aplicação de racionalidade elimina. E muitas vezes é cultural. Alguém já foi contaminado por cachorro aqui? Por gatos? Já? Cachorro, gato. Cachorro já matou? Vocês já souberam que cachorro matou alguém? Cachorro mata os seres humanos? Mata? Mata, né? E inúmeros são os casos em que os cachorros são responsáveis pela morte, não é? É isso, não? Muito bem. Olha a situação aqui. No entanto, os senhores pegam, inúmeros são os registros de mortes causadas por cachorro, por animais. Muito bem. No entanto, nós colocamos esses animais dentro de nossos lares para conviver conosco. Há uma coisa aqui que racionalmente não é muito aceito. Mas é cachorro, né? Cachorro, um instinto destruidor. Quem tem medo de cachorro aqui? Muitas, né? Quem tem medo de barata aqui? Nojo. Né? Então, culturalmente, uma pequena e insignificante barata causa um pânico. E uma verdadeira fera não o amedronta. Nunca teve um único registro em hospital nenhum que alguém entrou em estado de óbito, mordido ou provocado por uma barata. Olha aqui a relação.
Mas se perguntavam, desde a minha esposa até outras pessoas, vamos dizer, eu tenho horror, tenho nojo, sai pulando por causa de barata. Então essas relações irracionais é que precisa ser observada. Como é que é? Lagartixa. Lagartixa, não é tiça, é tixa ou lixa? Lagartixa. Mas isso é cultural, ela não morde ninguém. Isso é cultural. Cultural. É possível que nos túmulos, né? Quando as lagartixas se escondem, você quando foi enterrado, você tinha lá a companhia do bichinho. Né? Então ficou traumatizado. Eu não tô te ouvindo direito. Sim, porque o que não existe é o estado de consciência. Talvez a sua exposição a esse, eu acho que réptil, né? Aracnídeo. Bom, esse animal. Você teve antes dos 2 anos. A memória é construída após 2 anos. Então ninguém pode lembrar, a não ser que seja induzido. Aí sim, você pode induzir e você pode chegar ao estado de embrionário ou ultrapassando esse estágio, antecedendo o estado embrionário. Mas quase sempre, isto estará ligado a uma exposição de um perigo lido por sua mãe ou por você em outras encarnações, mesmo que esse animal não lhe fez mal, mas o registro passado voltou a acionar aquela atitude, aquela exposição. Então seria talvez necessário, hoje racionalmente, expor você para e passo em contato com esse animal para que o seu racional acerte aquele trauma que não mais lhe diz respeito. Continuará com você se você não tiver o trabalho de corrigir. E aqui tem ferramentas no campo da psicologia fantástico para isso. Você foi respondido, amigo, a sua pergunta sobre trauma. Exato. Alguma outra pergunta por aqui? Não? Se expondo racionalmente, com margem de segurança, você vai se expondo. É a sua razão, o seu estado racional que vai destruir as confusões instintivas. Porque os instintos são excelentes serviçais, mas são péssimos senhores. Os instintos são péssimos senhores, mas são excelentes serviçais na preservação da vida. Quando a mulher está grávida, é instintivo a movimentação da alimentação do feto.
No ato do nascimento, está preparando o organismo humano desde as primeiras experiências como animal, unicelular, depois passando para múltiplo celular, que no ato do parto, o instinto há de guiar. Então, quando a mulher vai dar à luz, os instintos não foram perdidos. Quando grávida, aciona todas as células de lactação, as glândulas hormonais entram em atividade para a amamentação. Quando é consciente, sem traumas, os ossos da região pélvica e a musculatura, instintivamente, ela responde à aproximação do parto. E a lubrificação e existe a dilatação para o nascimento do feto. Quando a criança não é esperada ou ela não é aceita pela mãe, o organismo vai servir do instinto de rejeição e aparecem alguns fenômenos. Fisiológico produzido pelo sistema endócrino. Muitas vezes as mamas não produzem leite. E mesmo que entre em processo de produção, poderá aparecer que a musculatura e os ossos da região pélvica não entrem em preparação para o nascimento. E em psicologia, há uma leitura de que os filhos nascidos por parto normal, eles têm melhor afinidade à família e melhor sensibilidade. Os seus sensores são mais ativados. Quando são por outros métodos, você não tem estas rede de sensibilidades tão aguçada quanto aos filhos de parto normal. Mas hoje, com o mercantilismo, encontrei com nossa colaboradora, ela está grávida. Fiquei chocado com uma atitude de uma médica quando ela perguntou, essa médica está acompanhando ela no parto ou no pré-natal, pré-nascimento, perguntou se ela poderia acompanhá-la no parto. Disse a médica: posso, desde que seja por cirurgia. Porque no sistema econômico em que vivo, não, como vendo horas do meu trabalho, não tenho tempo
para ficar esperando a vontade de uma criança nascer. Não xingue a médica. Ela está expondo as grandes lacunas, falhas, em busca do fio metal. Muitas vezes o trabalho de parto leva 10, 15 horas, 8 horas. E uma cirurgia é questão de 40 minutos, 30 minutos. Então é necessário entender isso. Mas estava falando do parto porque me veio à cabeça, no ato do nascimento, a altíssima taxa de adrenalina que é provocado pela mãe e também pelo feto ao nascer. Ninguém ensinou isto, mas são reações extraordinárias. Isso vai se repetir no ato de sua morte. As altas taxas de adrenalina, com o objetivo de manter o corpo em funcionamento. Isso são os instintos. Quando você toma um grande susto, passa um grande medo, ou exposto a um grande perigo, e você faz, seu corpo tem algumas reações, como chorar, o batimento cardíaco acelerado, outras vezes fazem xixi, outras vezes fezes. Isso são os instintos agindo. E quando você não corrige racionalmente esses registros instintivos, que não racionalmente você não tem razão, mas eles acontecem. E são traumas. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Né? Nenhuma outra pergunta? Eu queria saber se a pessoa, quando ele nasce, a mãe e a criança fica na arma da pessoa, aquele acontecimento, quando gravado? Não entendi a sua pergunta. Fica gravado na arma da pessoa que nasce e da pessoa que dá luz? Se fica gravado na arma para experiência futura? Não. Não? Existe muitas vezes chamada depressão pós-parto. E o que é depressão pós-parto? Os livros antigos vão nos falar do sistema cultural. E as tradições. A tradição
judaica vai nos falar após 50 dias de nossa morte, precisamos fazer algum movimento, alguma oração, e criaram aqui a atitude de missa de sétimo dia, missa de mês, ou de 50 dias. No nascimento, vão falar das quarentenas após o parto. Ato semelhante nas duas pontas, uma na chegada, outra na partida. Quando os senhores olham, em especial do mundo cristão, o chamado movimento dos neopentecostais, ou neopentecostes, e vocês vão buscar os registros do Evangelho, as grandes movimentações de forças acontecida quando fez 50 dias após a morte de Jesus. Houve, naquele momento, o entregar aos alunos o título de doutores. Até Jesus, os espíritos, ou João, Pedro, André, eram discípulos. Após a morte de Jesus, 50 dias depois, receberam o diploma de apóstolos. E o que aconteceu ali para substituir o título de discípulo para apóstolos? Discípulo de aprendiz de uma disciplina, apóstolo de aplicação desta disciplina, após o mestre. Este movimento foi um grande movimento que os espíritos hoje, analisando as glândulas pineais, ou pineal, no campo da ciência, um grande médico chamado Sérgio Felipe, um colega seu, viu, doutora? Você conhece o doutor Sérgio? Não? O Sérgio foi chamado a atender ou a estudar a pineal por uma mente intrusa chamado Eurípides de Jesus Zerbini, segundo médico a fazer segundo médico a fazer a operação de transplante cardíaco. E o Zerbini pedia para ele estudar a pineal. É na pineal que ele encontrou os registros da intervenção das mentes intrusas
replicado esses estudos na maioria dos centros científicos do mundo. A ciência teve que abrir as portas no Código Internacional de Doenças, letra F, quesito 44.3, classificando a obsessão como uma patologia. Então, o que se vive é uma expansão da ciência na explicação dos maus que somos submetidos, ou criação nossas, ou criação daqueles a qual nos ligamos. Se existem os anjos e os santos que nos ajudam, existem os doentes que nos pedem ajuda. Mas como talvez não somos doadores do remédio que o paciente necessita, nós também adoecemos juntos. E não adianta expulsarmos os espíritos doentes. É necessário produzir a medicação que eles necessitam. Expulsar os demônios? Por quê? Se o demônio é o homem doente. Se as obras demoníacas são os homens em estado instintivos. Em qualquer relação que o instinto estiver presente, diz-nos a razão: deixe, nesse momento, espere algumas horas depois, que você vai encontrar o ser totalmente modificado. Tranquilo aqui? Respondido. Obrigado. Pedindo a Jesus que nos abençoe. Abençoe essa casa. Rogamos aos espíritos desencarnados que auxiliem esses espíritos encarnados, que somos nós. Os presentes e aqueles que são abençoados por essa porta, por esse centro cibernético. Hoje nós temos o sexto centro, o centro high-tech. Então, os doentes que estão em seus lares, ou nas cavernas, nas cidades ou no campo, ligado a esta forma de pensar e de auxílio mútuo que os médicos, com seus paramédicos e grupo de enfermeiros, vão aos lares dos nossos irmãos que se encontram doentes.
em qualquer parte do planeta Terra. Os grandes cirurgiões que a Terra habitou estão aptos, em nome do Cristo, intervir em defesa de nossas vidas, respeitando a lei do merecimento. Não importa se sejamos espíritas, cristãos, livres pensadores, irmãos muçulmanos, irmãos judeus, todos os humanos que necessitarem da intervenção dos homens de boa vontade receberão em qualquer parte. Agradecemos a Deus nosso Pai, a misericórdia que tem nos doado. Após longos anos de reflexão, aprendemos com os Espíritos a maior dádiva que um homem pode receber na terra ou além dela é a consciência de que tudo é seu e que nada lhe pertence. Os mundos, os homens, a luz, as estrelas, tudo nos foi dado. Mas como doação nada nos pertence. Porque eu não pertenço a mim. Porque tive um Criador. Eu não me autocriei. Se tudo tenho e nada me pertence, dou graça por tudo que recebi e que recebo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.